Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Hoje vamos fornecer informações valiosas para quem está começando no mercado financeiro. Hoje a gente está aqui com um grande profissional da área do mercado financeiro, Lohan Lable. Ele é um assessor de investimentos da XP. Então, Lohan, eu consegui falar seu sobrenome certo? Esse nome é difícil mesmo, tanto o primeiro quanto o último. Se pronuncia Laurent Lamblé. Cara, e você é assessor da XP. Como que Ah, você chegou nesse nível? Então, desde bem novo assim, né, a partir dos 18 anos, quando eu já comecei a trabalhar com jovem aprendiz, eu já peguei aquela paixão por poder guardar dinheiro. Só que eu agradeço por ter começado da forma errada, porque quando eu comecei com pouco. E quando a gente começa, a gente não sabe muito uma direção para onde a gente quer ir. Então eu comecei ali com aqueles day trades, o que não era o ideal para mim no momento, mesmo sendo novo. Então eu já comecei ali perdendo um pouco de dinheiro, mas essa pequena perda de dinheiro que eu tive no início foi o ideal para eu saber que aquele não era o caminho para um ganho consistente no mercado financeiro. Então, depois que eu peguei o que era o investimento de longo prazo, que é possível mudar de vida através dos investimentos de longo prazo com uma visão mais ampla do mercado financeiro, aí eu também comecei a mudar a realidade das pessoas à minha volta. Aí eu já comecei a ajudar pessoas de onde eu trabalhava, já ajudei a ajudar a conversar sobre familiares, sobre o mercado financeiro. E tudo isso veio me dando experiência e cada vez me dando vontade de trabalhar no mercado financeiro. Foi quando também conheci o Primo Rico, comecei a fazer o MBA também do Primo Rico, e lá teve a disponibilização, né, do curso para ser assessor de investimentos, da Uncor, e ajudando os meus familiares e amigos. Eu já tinha várias pessoas que vinham me perguntar sobre já. E através disso eu fui e levei esses clientes que eu já estava ajudando para um escritório de assessoria de investimentos da minha cidade. E era um valor consideravelmente alto já desse pessoal que eu ajudava. Só que eu já sabia que o meu conhecimento ainda não era nem de perto igual ao conhecimento de alguém que já trabalhava no mercado financeiro. Então eu busquei um assessor de investimentos para realmente ajudar essas pessoas, acho que de uma melhor forma do que eu ajudaria. Porque o que eu sabia era o básico, o assessor de investimentos, ele já saberia bem mais do que eu. Aí eu levei esses amigos para esse escritório de assessoria de investimentos e continuei mantendo contato com eles, porque comecei a trocar experiência, conversar, perguntar sobre assessoria, e eles sempre me respondendo, falando que qualquer dúvida que eu tivesse eu poderia ajudar. E do nada, esse escritório onde eu levei esses clientes abriu uma vaga no LinkedIn. E assim que abriu a vaga, eu entrei na vaga, achei, caraca, que legal. Aí só de eu entrar na vaga, a responsável da vaga já me mandou mensagem no LinkedIn perguntando se eu já tinha um core, se eu já tinha disponibilidade para fazer entrevista e tal. E foi tudo muito rápido, assim, que aconteceu com relação à vaga, mas o mercado financeiro em si, eu já estou há mais de 2 anos. Mas a vaga surgiu assim. Eu levei algumas pessoas que eu ajudava para um escritório de investimentos, que era o ideal, né? Porque eu não tinha um conhecimento muito abrangente ainda dos investimentos. E com isso foi surgindo essas oportunidades, ou seja, eu agreguei valor para essas pessoas, depois agreguei valor para o escritório e depois surgiu a oportunidade que eu acho que vai ser a oportunidade da minha vida, porque eu tô aonde eu realmente sempre quis. É o que eu gosto de fazer, é aonde eu gosto de estar. Eu tô tipo, numa das maiores cidades do Brasil, hoje eu estou no centro do Rio de Janeiro. Então, essa é mais ou menos a história de como eu entrei no mercado financeiro. Cara, é interessante você falar que começou pelo day trade, porque eu também entrei no mercado financeiro assim, sabia? Eu acho que a maioria das pessoas, elas começam no mercado financeiro com aquele sonho que as pessoas mesmo já vendem na internet, né?
Todo mundo sempre tá ali vendendo um sonho e é até difícil você não ser fisgado quando você não sabe onde você tá entrando. Porque é um sonho que eles te vendem a preço de nada, assim. Eles falam que você vai conseguir ficar rico, milionário do dia para a noite com R$ 1.000. Enquanto no mercado financeiro é muito mais o longo prazo e muito mais os juros compostos, a bola de neve se formando, do que o próprio ganho de curto prazo. É engraçado isso, que eu tenho uma pesquisa aqui que ela fala que 60% das pessoas que entram no mercado financeiro é Uhum. através de day trade É, e operações de risco, né? sim. E a gente chama os famosos gurus, né? Eles Uhum. falam sobre o mercado financeiro como se fosse o filme do Lobo de Wall Street. É, e como se fosse a coisa mais fácil do mundo. O mercado financeiro, na verdade, ele não é difícil. Mas, por exemplo, quando você pega para ficar analisando esses gráficos que eles mostram toda hora, essas análises fundamentalistas, pega média ponderada, média móvel, isso é coisa de maluco, isso não é fácil. O fácil mesmo é você fazer o feijãozinho com arroz, diversificar bem uma carteira, isso não é difícil. Só é mais trabalhoso porque demora muito tempo. Mas como o Warren Buffett mesmo falou, por que as pessoas não imitam ele, já que é tão fácil? Porque ninguém quer ficar rico esperando. Todo mundo quer ficar rico do dia para noite. Ninguém quer esperar um pouquinho para ficar rico. Todo mundo quer sempre o ganho de curto prazo. E já que você entrou nesse tópico, né? Como que o investimento pode ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos financeiros? Ah, os investimentos, eu vendo isso até dos meus clientes, né? Quando você escuta de um cliente que ele tinha uma aflição de, por exemplo, não conseguir se aposentar com uma aposentadoria que ia garantir uma qualidade de vida para ele no futuro, eles conseguem realizações de sonhos através dos investimentos. Isso tudo, o próprio conhecimento dos investimentos te ajuda a chegar mais fácil nesses objetivos. Então, o investimento ele é como se fosse uma corrente que vai ligando você aos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque você pode investir para uma viagem, você pode investir para a sua aposentadoria, você pode investir para a educação dos seus filhos. Os investimentos eles vão ser uma ponte para você almejar esses objetivos. Então, às vezes, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Já com os investimentos, não. Você tem que traçar um início, um meio, um fim. Um início para você não desanimar, um meio porque você também precisa usufruir daquilo que você está construindo, e um final também porque todo mundo quer. Eu sei que nem todo mundo consegue chegar até ficar velho, né? Mas todo mundo quer ficar velho e com uma qualidade de vida ainda boa. E os investimentos, eles são um dos principais pilares para a gente conseguir chegar lá e usufruir de uma vida bem tranquila. É engraçado que aqui a gente consegue dividir, né? O que é o mercado financeiro e o que Sim, é a expectativa que as pessoas colocam, né? Que exatamente. nem, comecei há mais ou menos 5 ou 6 anos atrás. Uhum. Eu estava com 15 anos, Bem mais novo que eu, que você começou então. bem mais. Eu acho que eu sou o primeiro inscrito do Thiago Negro, né? Nossa. O Primo Rico. Então, é engraçado que a gente tem gurus que falam assim que o mercado financeiro você vai ficar rico, mas nenhum deles fala que você vai se aposentar, que você vai conseguir planejar uma viagem, né? Eles É. falam que você vai comprar um carro caro e você vai ficar fazendo aquilo e vai viver disso. Mas não é uma garantia, né? Quando muitas vezes esses próprios gurus que falam isso na internet, eles nem conseguiram aquele carro mesmo através dos investimentos. Eles pegam e alugam o carro para fazer o vídeo, né? Para Eles- mostrar. Ou eles conseguiram esses carros através dos cursos que eles estão tentando te vender de day trade, de dessa. Não que day trade seja ruim, entendeu? Tem gente. Tem profissionais de day trade, tem tipo mesa de renda variável que faz operações em day trade.
Mas quando você chega para alguém que não tem conhecimento nenhum do mercado financeiro e fala para ela que ela vai ficar milionária com day trade do dia para a noite, é você iludir ela. É exatamente isso que você falou. Você cria uma expectativa muito grande que depois o assessor de investimento ou o consultor financeiro que vai trabalhar com aquela pessoa da forma certa vai ter que quebrar essa expectativa dela. Porque muitas vezes isso acontece de uma forma muito imprudente. As pessoas elas começam a jogar muita informação em cima de quem não tem conhecimento e para a pessoa achar que ela vai ficar milionária do dia para a noite, quando realmente muitos poucos conseguem fazer isso. O que eu vejo assim no day trade, que ele pode ser usado assim na carteira, eu imagino mais como um hedge, né? Mas não como o day trade em si. E quem faz o day trade, quem é profissional na área mesmo, não fala daquele jeito que os gurus falam, né? Exatamente. E não só o day trade, né? Tem várias outras formas de investimento onde a galera pode só perder dinheiro sem nem saber o que está acontecendo com a carteira dela. Hoje a gente vê muito disso acontecendo até nas próprias ações e nos fundos imobiliários. Por quê? Nossa, Está verdade. vivendo atualmente um benchmark, que é o mercado, ele não está nos seus melhores dias. Ele já está há 3 anos andando de lado. Enquanto gente que não conhecia o que era uma bolsa, não sabe o que é um CDB, não sabe o que é um CDI, por informação só de internet mesmo, ele vai lá e compra uma ação. Aí essa ação, ela desvaloriza. Aí ela fala, pelo menos eu estou recebendo dividendo. Mas ela esquece que a ação dela desvalorizou, sei lá, 50%. Então, ela tem que tomar cuidado também para onde ela está começando no mercado financeiro. Eu acho que o local principal onde você tem que começar no mercado financeiro é com a educação. Você precisa ter uma educação financeira para saber aonde você está colocando seu pé, para ver se aquilo ali é mesmo para você ou não. Só para pegar uma partezinha ali quando você fala das carteiras, que as pessoas veem um vídeo na internet, começam a comprar aquela ação. Eu estava vendo que o nome disso é carteira Frankenstein. É. Eles passam pelos principais canais, né, do YouTube ou suas fontes de informação e começa a pegar ali uma ação que o cara falou que é legal, outra que o cara falou que está desvalorizada e começa a montar, né? Uhum. Isso acaba sendo um grande perigo para o patrimônio da pessoa e Exatamente. também para o mercado, né? Porque acaba sendo só mais um peixe no meio de um mar, né, de tubarões. É o efeito sardinha, né? Que a gente do mercado financeiro costuma falar. É o efeito sardinha. Pessoal que acha, não posso ficar. Tá todo mundo falando que tá muito barato. Todo mundo. Você chega no YouTube, é vídeos e mais vídeos falando, é a maior oportunidade do mundo. Mas, gente, a gente não sabe até onde que vai esse Essa fundo. oportunidade, né? Às vezes o poço ele não chegou no final. E você falar que está tudo muito barato, às vezes é muito pretensioso para quem não tem informação nenhuma. Porque quem às vezes coloca uma reserva de emergência numa ação que não tem informação, porque isso acontece, às vezes é uma pessoa que não tem informação. Só que a gente hoje está na era da tecnologia, a era da informação. A informação hoje ela está muito acessível, só que ela está muito dispersa. Então, é isso que vai acontecendo. Você vai pegando um pouquinho de cada coisa e vai montando uma carteira Frankenstein mesmo. E chega um momento que a pessoa só fica de saco cheio porque a própria carteira dela não anda. Então, por isso a pessoa precisa de um alinhamento junto ou com o assessor de investimentos, ou com o consultor, ou com a própria educação mesmo, para saber aonde ela está traçando os seus objetivos. Porque hoje em dia, às vezes, para você conseguir uma rentabilidade boa, você não precisa nem se arriscar tanto em bolsa de valores ou fundo imobiliário, porque o prêmio que a renda fixa está pagando hoje é tão grande que às vezes eu me pergunto se eu vou querer mesmo ficar comprando tipo várias ações se eu estou conseguindo ganhar 16, 17% uma renda fixa. É engraçado que aí começa a falar que a bolsa é um cassino, né? Um lugar de aposta, você não consegue ganhar. É que elas não entendem o fundamento, né? Exatamente. O fundamento da bolsa é o essencial para não só da bolsa, né, da economia em geral.
A economia toda ela é cíclica, então o pessoal ele vai eles vão batendo, né? Em cada, por exemplo, quando a taxa Selic estava 2, ninguém queria taxa Selic, todo mundo falava que taxa Selic não valia a pena. Aí todo mundo batia na taxa Selic praticamente. Aí hoje que a bolsa ela não anda, ela só fica de lado, tá todo mundo batendo na bolsa, todo mundo vangloriando a taxa Selic, os CDBs, está todo mundo comemorando que está tudo lá em cima. Mas a bolsa, o mercado financeiro, ele funciona dessa forma. Ele vai gerando de acordo com o que vai acontecendo no mundo. A macroeconomia é o que influencia muito em todos os lugares do mundo. E é engraçado que a gente nem chega a entrar no tema, né? Ações e investimento quando a gente está falando nisso. Porque é só a economia é, acontecendo, né? A taxa Selic vai subir, a inflação vai cair, daí abaixa a taxa Selic e sobe a inflação. O movimento cíclico é muito complicado para as pessoas entenderem, né? Eu não lembro aonde que eu li essa fala, mas ela fala que a taxa de juros é como é, a taxa de juros para as ações é como a gravidade para a matéria. Por exemplo, se a taxa de juros ela sobe muito, então as ações elas tendem a cair porque tipo, o crédito ele aumenta, então a dívida das empresas ficam mais altos, então os valuations ficam um pouco piores, então o prêmio de risco para você investir nessas empresas ele aumenta. Então, tudo isso vai impactar no preço que você vai pagar pelas empresas e no preço também que as empresas vão gerar para você. E isso, para quem ainda não tem um conhecimento amplo de mercado financeiro, é muito difícil de ficar acompanhando. Quando que a taxa de juros vai cair, quando que a curva vai fechar, quando que a curva vai abrir. Então, por isso que às vezes o acompanhamento do profissional de mercado financeiro é tão importante na carteira, às vezes, de, por exemplo, um médico. Ele fica o dia inteiro no consultório, consultando pessoas. Aí ele chega em casa, ele ainda vai parar para ficar estudando mercado financeiro. Muitas vezes isso é muito cansativo para ele. Então, você, às vezes, designar uma carteira para um profissional do mercado financeiro é mais ideal do que você ficar. Não é que nem perdendo tempo, porque isso é um investimento, né? Você está investindo seu tempo para. Mas às vezes você não tem esse tempo, você não pode se dar o direito. Então, às vezes, sua carteira ela não rende porque você não está dando a atenção que ela merece. E aí que entra o trabalho do assessor, né? Do assessor, do consultor, entra o trabalho de várias áreas. E você, já teve vontade de ser assessor de investimento? Como eu te disse, eu comecei há 5 anos atrás lá, né? E ano passado eu me mudei para Florianópolis. Aí lá em Florianópolis eu comecei a fazer o curso de administração, né? E eu comecei a procurar mais sobre trabalhos na área de investimentos. Porque Uhum, até então eu só explicava para os meus amigos e colegas como que funcionava. Eu meio que já era um assessor, só uhum. que sem ser remunerado, né? Então, eu descobri que tem a prova da Ancorv, né? Que a gente tem que fazer para começar a trabalhar de fato, depois entrar no escritório. E eu ainda não sou assessor porque eu não consegui passar na prova. Ah, entendi. Agora vai ser minha terceira tentativa, né? Eu tô Uhum. agendando para fazer no próximo mês. Da primeira vez eu não passei, mas dessa vez eu nem tinha, nem estava buscando nenhum escritório, nem nada. Eu fiz a prova justamente porque eu falei, é isso que eu quero para minha vida, então, independente, eu quero estar preparado à oportunidade que vai chegar. Então, eu vou tirar essa prova logo e vou estar preparado. Aí eu fiz a prova lá, tipo, fazia. Eu recebi um curso, né, da XP que eles deram pra gente. Comecei a fazer simulado só, eu nem estava dando bola para as videoaulas, nem para os conteúdos escritos, não. Só estava fazendo simulado, simulado, simulado. Aí eu cheguei na prova, eu não passei. Eu acertei mais dos 70% da prova,
mas em coisa boba do que a maioria das pessoas não reprovam, eu reprovei, que foi prevenção à lavagem de dinheiro. Eu não acertei o mínimo das questões, que se eu não me engano eram 6, nesse quesito, e eu falei, aí eu fiquei um mês sem, sem, sem estudar, sem fazer a prova, nem nada. Aí, vindo essa oportunidade do escritório, aí sim. Aí eu já marquei a prova para a semana seguinte da entrevista já. Lógico que fiquei muito nervoso, até porque eu já tinha um emprego bem estável, onde eu já recebia bem, eu gosto ainda muito do pessoal de lá, mas foi para seguir o meu sonho. Mas mesmo antes de passar na prova, eu já informei para todo mundo que eu meio que estava de saída e que era para seguir o meu sonho. Todo mundo me apoiou super, super bem. E foi isso, cara. E não fica tranquilo que a prova ela é difícil mesmo. Quem fala que não é difícil está mentindo. E essa terceira tentativa agora, você vai com tudo e com certeza vai conseguir passar. Cara, eu gosto muito do mercado financeiro. Sim, É uma coisa assim que eu não sabia, sabe? Até ano passado eu não sabia que existia o assessor em si. Sabia que sim. tinha alguém que mexia lá na bolsa. Eu, eu sabia mais fazer o investimento, fazer a análise, do que é, ter o conhecimento de que existiam já pessoas que faziam isso, que existiam casas de análise, todo esse mundo, né? Eu já começava a pensar em investir sem saber o que que era, sabe? Porque eu assistia muito filme com relação a isso. Filme, todo mundo fala do Lobo de Wall Street, mas por incrível que pareça, eu nunca vi assistir o Lobo de Wall Street. Nunca Hum, assisti. Cara, é um filme muito bom. Eu vou parar pra assistir hoje já. Pra todo mundo parar de falar e eu não entender as piadas, porque parece mesmo que é um filme muito bom. E já vou assistir hoje pra Pra poder entender as piadas, né? entender as piadas internas. Assim, para quem tá ouvindo e não assistiu, vou dar um pequeno spoiler aqui, né? Ele é um filme maior de 18, tem cenas, né, que são... O Lobo de Wall Street é a fundação de um escritório. Ele conta a história do... é, esqueci o nome, eu já lembro o nome do cara. Leonardo DiCaprio, né? O ator. O Leonardo DiCaprio é o ator. Então, ele conta a história de um escritório que começou a vender ações fora da bolsa. Então, Uhum, são ações de extremo risco. Só que ele vendia como se fosse excelente empresa e que estavam crescendo. sim, Só que nisso ele ganhava muita comissão e começou a crescer um império assim descontrolado. E daí começou a comprar carro, bater, usar droga, era uma festa. Eu acho que seria é, o que a bolsa não é, na verdade. Hoje em dia a bolsa não é mais todo aquele pessoal falando, eu quero comprar 10, eu quero vender a 20. A gente já não tem mais isso, a gente usa o home broker, né? Então, olha como se os investidores fossem playboys, entendeu? sim, sim. Não, e aqui tem bastante broker também. Broker é aquele cara que fica totalmente responsável pela renda variável do escritório. Mas aí por exemplo, a gente tem 19 filiais, aí as filiais têm os seus brokers. Aí eles vão, tipo, negociando essas ações assim. Só que hoje, como o mercado acionário ele está muito ruim, hoje o mercado financeiro ele realmente está bem difícil de você conseguir trabalhar com a renda variável, no caso. A galera hoje ela tá bem mais segura com a renda fixa, alguns fundos de crédito privado, até o crédito privado agora ficou um pouco mais assustado por conta do último acontecimento que teve com as americanas e com a Light também. A Light nem chegou a ser é, Comentada, né? foi só um CFO que eles contrataram novo. Mas o caso das americanas assustou bastante, tanto o mercado acionário quanto o pessoal de crédito privado, né? Porque imagina quem investiu direto nas debêntures da Americanas ou quem tinha acabado de comprar ações da Americana acreditando no futuro da empresa. Então,
quem não entende ainda de mercado financeiro é difícil. E o brasileiro, isso nem é tão pejorativo falar, mas realmente o brasileiro hoje ele tem um déficit ali na criação na educação financeira mesmo. Tanto que quando a gente pega em porcentagem de investidores, o Brasil não chega nem a 4%, os Estados Unidos tem mais de 56, 70, eu acho. Mais de 70%, eu acho, de investidores. Então, realmente, o Brasil ele é um país onde tem bastante crescimento para os investimentos e para o mercado de educação financeira também. Cara, e é uma área que vai crescer muito, né? Ela tem que crescer, porque o crescimento da economia ela depende dos investimentos. A economia ela cresce junto com o mercado. O mercado ele ajuda a inflar a economia, inflar num bom sentido. Os investimentos ele vêm do mercado financeiro. Quando você compra uma ação no IPO, você está virando sócio daquela empresa, ou seja, você está botando dinheiro no caixa ou fazendo com que o dono venda uma participação dele, entendeu? E você Então, agrega valor, né? exatamente, você está agregando valor para o seu próprio país. E Então, uma coisa que o pessoal coloca é como se o investidor fosse um cara mau, né? Tanto é que o filme Lobo de Wall Street traz um pouquinho disso. entende? Você acha que o investidor em si, ele é uma pessoa ruim? Não. É porque existem tipos de investidores, né? Existe aquele investidor que. Eu acho que não existe investidor ruim, mas existem tipos de investidores diferentes. Existe aquele investidor que ele quer só o rendimento dele. Por exemplo, o Luiz Barsi fala que quem investe em renda fixa é um é um agiota do governo, né? Porque você empresta o dinheiro para o governo para ele te pagar um valor em troca. Mas o governo precisa desse dinheiro para manter os seus gastos. Então, o investidor ele não é ruim, ele está realmente ajudando a economia. Já no caso de, por exemplo, ações, também não considero que seja algo ruim. Você está ajudando uma empresa a crescer. Você acredita naquela empresa no prazo, por isso você compra ações dela. Então, em nenhum momento eu enxergo o investidor como ruim ou sendo mal, e sim como alguém que ajuda o Brasil a prosperar, não só o Brasil, como todos os países onde tem investidores. Por exemplo, a Noruega, ela é esse país tão desenvolvido porque ela sempre investiu não só no próprio país, mas também como em outras economias, em outras empresas que elas acreditavam. Então, se a mentalidade da população muda com relação aos investimentos e com relação aos investidores, todo mundo tem a ganhar com isso. Gerar mais emprego para a população, é, entre muitas outras É um qualidades. ecossistema, né, dentro da sociedade. Isso. E eu acho engraçado você falar isso, que o Warren Buffett, né, o maior Uhum. investidor do mundo, ele começou a investir em algumas ações só para Sim. mudar o gerente, o coordenador daquela empresa. Então Uhum. não é somente aquela ideia de acumular patrimônio, mas também de começar a trabalhar dentro da empresa, né? Exatamente. Eu já li o livro do Warren Buffett e, cara, todos os investimentos que ele fez, eu acho muito engraçado as histórias, né? Porque teve se eu não me engano, era uma empresa de moinhos, ele começou a comprar ações daquela empresa, ele quase fechou a empresa, mas aí teve muita pressão popular, porque aquela empresa ela gerava muitos empregos naquela região. Aí depois teve outra empresa que ele foi comprar, aí ele tentaram passar a perna nele, ele começou a comprar tantas ações daquela empresa para conseguir não deixar que o outro cara conseguisse comprar ação. Eu gosto da força que ele tem para conseguir sempre o que ele quer. Isso, sem dúvidas, foi o que fez ele chegar onde ele está hoje. Puxando um link disso, né? Até o empreendedor brasileiro precisa ter uma força para poder empreender. Inve- Além dos impostos e toda a tributação, é uma luta aqui no Brasil.
aqui no Brasil você tem risco político, risco fiscal, risco monetário, você tem muito mais risco do que, às vezes, não, tem muito risco que é de inflação, é de dólar alto, é governo que toda hora muda, não dá uma estabilidade. E sem dúvidas, o empreendedor aqui, ele tem que ser muito guerreiro. E até para você largar um emprego de carteira assinada para virar por exemplo, um assessor de investimentos, onde você não tem o seguro, você tem que gostar muito da profissão e querer muito mudar o país, porque dá um frio na barriga quando tudo começa a acontecer. Mas a gente sabe que a gente está no caminho certo, o caminho do empreendimento, empreendedorismo. Cara, é engraçado que ser assessor também é empreender, né? Com Porque você certeza. trabalha por conta também, né? É, praticamente por conta própria. A sua carteira, você é uma empresa dentro de um escritório. A sua carteira ali que você vai trabalhando, você é uma empresa que está gerando valor sempre para o cliente, em primeiro lugar, porque o foco ele tem que ser no cliente, porque se o cliente ele não estiver feliz com você, você não, você não tem como segurar o cliente se o cliente tá desconfortável com você. Você tem que agregar de alguma forma valor para ele. Por exemplo, a gente sabe que nessa transição de taxa Selic de 2 para 13,75, teve alguns clientes que não conseguiram nem bater o CDI, porque estavam muito exposto a ações que penam bastante com essa transição de taxas e tal. E você explicar para ele o porquê que a carteira dele está agindo daquela forma é um trabalho de mestre que você tem que ter para conseguir explicar tudo o que está acontecendo no mercado financeiro. E o assessor de investimentos ele não pode ter medo, ele tem que pegar o telefone e tem que ligar nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque a maioria dos clientes, às vezes, lógico que todo mundo se importa com rentabilidade. Eu não vou negar. Mas às vezes a falta de relacionamento é muito mais impactada do que a própria rentabilidade. Ele não saber o que está acontecendo no mercado, às vezes vai impactar muito mais do que você explicar para ele porque a carteira dele está agindo daquela forma. Ah, e como você comentou sobre a carteira do cliente, eles Uhum. gostam muito da renda fixa, né? Até que é por aí que eles começam. Tem que ser, na minha opinião, tem que ser nessa linha que a gente tem que começar sempre com aquela reserva de emergência de 6 meses no mínimo para conseguir começar a investir em alguma coisa com um pouco mais de risco. Mas a renda fixa, hoje, para o Brasil, assim, é um dos principais investimentos que a galera gosta. Tanto é que hoje a gente tem a renda a mais, né? Que é Sim, eu acho que é uma grande porta de entrada para as pessoas começarem a investir. Eu acho que deveria começar ali. Eu, quando comecei pelo day trade, né? Comecei trabalhando no mini índice. sim. Olha que negócio tranquilo, né? Tranquilinho. Daí depois, a minha segunda ação foi um FI, que eu acho Hum, que não deveria ser o correto. Eu acho que eu deveria ter começado pelo meu terceiro investimento, que foi investir na taxa Selic. sim. Você, assim, já da área, qual que é o primeiro investimento que você acha que a pessoa deveria fazer, assim? Ela está começando a reserva de emergência. Qual que é a dica que você daria? Olha, pode ser tanto a taxa Selic ou um CDB que tenha uma liquidez diária, que às vezes esteja pagando um pouco mais de 100% do CDI, ou um fundo de investimentos que seja também de renda fixa, que às vezes pague um pouco mais também de acima do CDI. O ideal é você não com investimentos assim que você precisa ter rápido como reserva de emergência, você precisa de liquidez e também precisa de uma rentabilidade um pouco boa também. Lógico que por conta de uma liquidez muito rápida, você não consegue uma rentabilidade exorbitante,
mas na medida do possível é sempre buscar uma liquidez e uma rentabilidade pelo menos igual à taxa ao CDI, no mínimo. Então a gente pode dizer que quem está começando seria indicado começar a investir na taxa Selic, né? Que aí É, você pode ter uma liquidez mais rápida isso. e começar a investir em alguns CDIs. Isso, é CDBs, né, no caso, que são É, atrelados. CDB, né? CDBs e também tem alguns fundos de investimentos de renda fixa. E Tudo a, liquidez diária com aquela, é, com aquele risco baixíssimo, para aquele perfil totalmente conservador mesmo. cara, uma pergunta agora um pouquinho mais. Não tá aqui, né? Combinado. Mas o que você acha da pessoa começar, ao invés de investir no CDB, começar a investir na Tesouro Mais Inflação? Olha, esse Tesouro Mais Inflação, ela é mais para aquele público que não entende muito de investimentos e também não quer ir muito mais a fundo e quer começar a investir, mas não quer se aprofundar muito. Não estou falando que é ruim, mas se a pessoa quer, às vezes, uma rentabilidade um pouco maior, ela tem essas opções dentro de uma corretora. Mas o importante é você não deixar de investir. Se você está investindo também nesse renda a mais, já é um diferencial também que vai te dar uma tranquilidade maior no futuro. Mas eu, na minha opinião, tem outras opções que pagam um prêmio um pouco maior, se você for buscar. E você, como assessor, você investe também? Com certeza. Eu invisto desde os meus 18 anos. Então começou a investir cedo, né? Comecei. Graças a Deus, eu comecei a investir bem cedo, que o tempo é um dos principais objetivos, dos principais objetivos não, mas é um dos principais fatores da fórmula dos juros compostos. Ele é o principal motor dos juros compostos, é o tempo. Se eu começar com pouco, mas ainda tiver um tempo muito grande pela frente, os juros e o tempo vai ser o diferencial na fórmula dos juros compostos para fazer aquela bola de neve crescer. E hoje a gente enxerga isso, porque eu gosto bastante de ações que pagam dividendos. E, pô, antigamente o meu primeiro dividendo foi, sei lá, R$ 2, alguma coisa do tipo. Ano passado eu já consegui receber um salário mínimo só de dividendos. Isso é algo que eu nunca imaginei que chegaria nesse patamar. E do nada eu consegui. E se eu conseguir, eu tenho certeza que todos os meus clientes conseguem, não só com os dividendos, mas até com a própria rentabilidade da carteira mesmo. Ver o seu dinheiro trabalhar para você. É isso que motiva as pessoas e me motiva também. Você vê o brilho do olhar do seu cliente em ver que ele consegue deitar a cabeça no travesseiro um pouco mais tranquilo, sabendo que não vai precisar se matar de trabalhar quando tiver com 60 anos, é gratificante para mim e eu ver ele me agradecendo por isso me paga muito mais do que o próprio dinheiro, até. Até porque a assessoria de investimentos ela não é cobrada. O assessor de investimentos não cobra para fazer assessoria de investimentos. Tecnicamente, quem paga a gente no final é a plataforma, que seria a XP. A gente ganha mais ou menos em forma de comissionamento. Eu queria falar uma coisinha. É engraçado que o Einstein, ele disse que a sétima maravilha do mundo, né, é os Uhum. juros compostos. Cara, é excelente essa frase. É, os juros compostos são, se forem bem utilizados, eles te levam para um futuro brilhante. E, infelizmente, o brasileiro ele tende a usar muito os juros compostos ao contrário, né, para se endividar. Tanto os endividados aí. Mas você usando ele a seu favor, você vai estar na parte de quem está dando juros. Por isso, quando começou a subir a taxa de juros, todo mundo preocupado, tipo, eu não tenho muito porquê de ficar preocupado.
eu não estou do lado de quem está pegando juros. Lógico que isso prejudica a economia, porque você colocando uma taxa de juros muito alta, o crédito acaba ficando mais alto também. Mas é algo necessário também para controlar uma inflação. Tanto que a economia ela é cíclica, esses ciclos eles vêm e vão. A gente que tem que saber aproveitar as oportunidades. Então, sem dúvidas, os juros compostos eles estão aí para ajudar muito o investidor no longo prazo. O investidor ganha com a taxa subindo ou com o juros subindo também, né? É bom esclarecer isso para as pessoas. Com certeza, é porque é difícil explicar que a economia não é um jogo de quem, para um ganhar, o outro tem que perder. Dá para os dois ganharem juntos. Não dá para todo mundo ganhar. Mas, lógico, para alguém estar comprando um ativo a um preço, alguém vai ter que estar vendendo a aquele preço. Então, alguém tá vendendo a um preço menor. É engraçado que o pessoal fala que é um jogo de soma zero, né? Um Uhum. tá ganhando, o outro tem que estar perdendo. Eu acho que não, né? Porque a ideia inicial é que a empresa lançou suas ações para a bolsa, Sim. pessoas queriam investir na bolsa e acabaram investindo na empresa, e por consequência, aquela empresa começa a gerar riqueza. E essas pessoas que têm essas ações ficam com essas empresas, ficam Isso. com os dividendos, né? Algo pro mercado financeiro. Ela está gerando um lucro para a sociedade. Senão aquela empresa nem existiria. Por exemplo, o banco, ele presta um serviço para a sociedade. Ele gera crédito, ele faz cartão de crédito, ele ajuda empresas a crescerem. Não só os bancos, mas pô, a Petrobras, por exemplo, ela gera o petróleo, ela faz com que milhares de carros possam estar andando, máquinas funcionem. Tudo isso faz a economia girar e você paga um preço por isso. E esse preço ele é revertido para o acionista depois. E por falar em preço, né, e da economia, a bolsa de valores é um maior marco para os commodities, né? Não tem como negociar uma commodity sem estar dentro da bolsa. Claro que tem, mas pela bolsa é muito mais acessível, né? Com certeza, as commodities hoje elas estão presentes tanto avulsas na bolsa, né? Porque você consegue negociar milho, soja, boi, petróleo, tanto nas próprias empresas mesmos. Por exemplo, a Vale, a Petrobras. E hoje está tudo muito acessível, tanto a informação na bolsa de valores acerca de todos os assuntos tá tudo muito acessível hoje. Então, hoje a galera que quer investir consegue investir e de uma forma segura. O acesso ao assessor está muito mais tranquilo. Hoje você consegue, por exemplo, ter clientes do mundo inteiro brasileiros. A gente tem cliente da Alemanha, de Portugal, do Japão, da Dinamarca, tudo atendendo tipo remotamente. Então você consegue ter na própria bolsa de valores operada aqui lá no Japão. Então, tá tudo muito acessível. Por falar em acessibilidade, né? A bolsa, a B3, ela tem um canal de educação. Tanto é que ela tem materiais, tem videoaulas sobre esse assunto. Tem sobre hedge de proteção de commodities, né? Uhum, Por exemplo, se eu sou um fazendeiro, eu tenho gado, eu consigo abrir uma posição nas opções para poder fazer uma hedge, que para quem não entende, né, hedge é fazer uma proteção dentro do mercado financeiro. Isso exatamente. é uma grande inovação. Isso, e você consegue segurar vários outros tipos de preço. Às vezes você tem um setor da sua empresa que trabalha muito com dólar, você consegue segurar o preço do dólar para conseguir um valor mais acessível para você trabalhar em cima daquele produto. Tem vários mecanismos que dá para utilizar que você vai ficar seguro, que é o objetivo da palavra hedge, ficar seguro dentro dos seus investimentos. Isso é sensacional. Então, pô, aqui a gente tem assessores ligados estreitamente para pessoas jurídicas.
que ele vai ser responsável por essa área de hedge, vai ficar ajudando você a deixar o seu caixa mais rentável. Você não pode ficar com o dinheiro parado no caixa porque você tecnicamente está perdendo dinheiro. Existem formas hoje de você rentabilizar o seu dinheiro, nem que seja por um dia. Então, dá para você trabalhar de várias formas com a B3 hoje em dia. A bolsa é para todos, né? A gente tem como mudar a nossa posição através do mecanismo de swap, né? Sim, A gente trocar a rentabilidade com a bolsa, ela faz uma contraparte e a gente pode trocar a nossa posição, se a gente quer dólar ou quer CDI. Isso é isso. importante falar para as pessoas que acabam não entendendo ou não sabem que existe, né? Não é, com certeza. E esse é o trabalho do assessor, é dar as informações acerca de tudo que ele pode precisar e ajudar ele na hora que ele quiser executar algum serviço. Você informa todos os serviços que você pode disponibilizar para ele, que vai ajudar a empresa, que vai agregar algum valor para ele. A gente, de forma alguma, quer sugar o dinheiro dele. A gente não quer em nenhum momento fazer isso. A gente quer com que ele rentabilize aquele dinheiro. A gente quer ver os nossos investidores cada vez mais ricos. Esse é o nosso objetivo. Eu cheguei a trabalhar no escritório como SDR, quando eu estava em Florianópolis. É engraçado que quando a gente ligava para eles, eles achavam que era alguma pirâmide, porque a gente não cobrava nada, que Sim. era um trabalho não remunerado por eles, né? Que era Hum. por comissão. Você também encontra essas dificuldades no escritório? E a gente já fez algumas. Eu já fiz, né? Várias cold calls que você liga para os clientes onde tipo, eles não te conhecem e você vai só é, oferecer os seus serviços. Mas essa mentalidade ela vai mudando quando você percebe que você não está vendendo um produto para o cliente. Você está realmente querendo mudar a vida dele, você quer alinhar os objetivos deles com o investimento. Então, você não está só oferecendo. Você não está se sentindo um ninguém oferecendo um produto, sei lá, que ninguém quer. Você está oferecendo uma mudança de vida para ele, que se ele não aceitar, eu acho que vai ser pior para ele do que para você. Então, quando você começa a fazer ligação com essa mentalidade, eu acho que muda até no seu tom de voz na hora de falar com ele e ele percebe isso. Que se ele não aceitar essa ajuda que você está dando, vai ser pior para ele, porque você não está cobrando nada, você está ali para ajudar ele e às vezes, sei lá, ele vai reclamar de uma taxa que ele está tendo que pagar na corretora, mas quando a rentabilidade da carteira dele antes estava negativa. Às vezes é difícil você conseguir demonstrar isso para o cliente, mas é sempre importante você conseguir alinhar as expectativas e entregar elas para o cliente. Durante o teu trabalho, você consegue ver que as pessoas estão mudando essa mentalidade? Por exemplo, quando você começou a trabalhar, você olhou que a população estava mais com uma mentalidade que investir é mais um cassino, é mais difícil, é inacessível. E hoje você consegue ver que as pessoas estão mudando, estão procurando novos jeitos, né, de ter uma fonte de ter uma renda extra, né? Dá para observar, mas ainda tem muito mercado para a gente ganhar. Ainda tem muita coisa para se fazer que o Brasil peca muito. O menos de 3 a 4% da população investir, não só em bolsa, mas no geral, um, é uma pena para o próprio brasileiro, porque isso desestimula a sua própria economia, porque o crédito ele fica mais escasso. Então, realmente, a gente vê que está melhorando, mas ainda tem muito mercado para a gente ganhar. Tem muito mercado ainda para conquistar. Eu, durante o meu trabalho lá, né, a gente, dentro do escritório, a gente tinha vários setores. Como que Sim, funciona, o teu setor? Como que o cliente chega até você, assim? Até mesmo para quem está ouvindo, poder te encontrar, né? claro. Então, o meu setor já é de assessoria de investimentos mesmo.
Normalmente eu recebo uma base de clientes do próprio escritório. Eles me dão essa base de clientes, mas eu também tenho os meus clientes aonde eu fui buscar, onde era do meu ciclo social, onde eu recebi indicações, mas normalmente também já recebi mensagens no Instagram, aonde esses clientes viraram, onde essas mensagens viraram meus clientes. Eles me mandaram, tiveram alguma dúvida acerca dos investimentos e lá mesmo eu consegui tirar dúvidas e comecei a conversar com eles e tal. Eles já investiam, só que não tinham contato nenhum com o assessor de investimentos. E com isso, o assessor de investimentos ele vai lá para alinhar os investimentos com a vida dele. Porque a gente sabe, a nossa vida ela muda a todo momento. Então, às vezes, um plano que eu tracei há 5 anos atrás, eu vou ter que mudar um pouco para mais para frente. Ou às vezes eu não tenho mais nada a ver com aquele plano, eu mudei totalmente os meus planos. E o assessor de investimentos, ele vai ajudando você a montar esse quebra-cabeça que é a vida financeira e a vida pessoal, digamos assim. Mas normalmente leads, uma rede social bem presente e um contato com amigos, familiares muito muito forte também. Todo mundo precisa saber que você é assessor de investimentos, não deixa de contar para ninguém não. Se puder, grita pela janela que sempre vai ter alguém precisando da sua ajuda. É interessante você falar isso, porque quando eu estava atuando na área, né, não era assessor, Sim. mas era como se fosse. Realmente, eu tinha que mudar ali todo o meu Instagram, tinha que falar para as pessoas, comentar, porque até mesmo demora para chegar no ouvido das pessoas, né? Até entender que você tá ajudando ela. O principal objetivo é exatamente esse, é ajudar a pessoa a acumular patrimônio, a aumentar o seu patrimônio. Você não quer que ela te pague um boleto, você só quer ajudar ela a aumentar o seu patrimônio. Só que é muito difícil, realmente, você conseguir colocar na cabeça dela que a gente está ali para ajudar. Mas, a partir do momento que ela entra na sua carteira e você já desenvolve a carteira dela, Gustavo, fica mais tranquilo. Porque ela vê que você realmente só quer ajudar e você conseguindo fazer isso, aí ela já começa a te indicar para amigos, já começa a falar de você na mesa de barzinho, então vai ficando fácil. Mais uma coisa que eu queria perguntar para você. Você tinha dito lá que tinha uma carteira, né? Qual que foi seu primeiro investimento? Meu primeiro investimento foi day trade mesmo. Tipo, na verdade, eu tava, sei lá, eu tava olhando as ações assim, aí olha o que eu fui fazer. Eu fui comprar uma ação da Ambev. Mas em vez de comprar, eu sem querer vendi. Eu não estava entendendo muito bem o que eu estava fazendo ali no home broker. Aí eu estava acompanhando, eu via num site que estava subindo, aí eu via no meu que estava caindo. Não foi bem day trade, né? Foi. Mas eu vendi e comprei no mesmo dia, por isso que eu considero um day trade. Eu não estava entendendo muito bem o que eu estava fazendo ali, aí do nada eu vi que eu saí com prejuízo. Eu só vi isso, eu saí com algum prejuízo. Mas porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu simplesmente vi, olhei e falei, achei maneiro, vou fazer. Coisa que eu não aconselho hoje em dia de forma alguma. Mas aí depois o meu primeiro investimento mesmo que eu comecei a ter ciência do que era foi um CDB mesmo de bancão, mas aquele com liquidez diária para reserva de emergência. Foi CDB. Depois eu também consegui pegar algumas LCIs. Mas eu nunca peguei tesouro. Eu não sei por quê. Não tenho nada contra. Tenho aconselho para vários clientes, mas na minha carteira pessoal eu nunca comprei tesouro. Eu sempre gostei mais dos CDBs mesmo. Cara, é engraçado você falar isso, porque eu quase faço um trade, né? Uhum. Com, com os títulos do Tesouro. Então, eu gosto de trabalhar um pouco curva de juros, mas aí eu já uso debentures, CRIs e CRAs.
porque normalmente as taxas que eles pagam, elas são um pouco maiores do que os do Tesouro, porque o Tesouro é um título muito mais seguro, porque ele está atrelado ao governo. Já as debêntures CRIs e CRAs, elas são dívidas e débitos de empresas, então elas são um pouco mais arriscadas. E como tem mais risco, acaba pagando um prêmio maior. Como no mercado financeiro acontece assim. O mercado financeiro é inteligente, né? É, Tanto é que não é por causa disso que o nosso juros está baixo, né? exatamente. Nosso juros está muito alto, porque o nosso risco país é alto. É, o risco do país também e a nossa inflação, ela não está dando muita trégua também, mas por conta de N fatores, né? Primeiro veio a Covid, depois veio a guerra, e a gente. O Brasil ainda foi um país que conseguiu controlar de forma bem rápida a subida da inflação, mas ainda tem muito caminho para andar aí. O risco fiscal também, né, do novo governo é algo que preocupa também e acaba prejudicando também a curva de juros, mas esse é o risco Brasil. Deixar um abraço também, né, para o nosso amigo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O melhor que. O melhor, né? Uhum. Eu acho Você. que se tivesse um álbum de figurinha, ele seria o titular. Você chegou a assistir a entrevista dele no Roda Viva? Assisti sim. Nossa, eu assisti ao vivo aqui do escritório e foi sensacional. É uma aula, ele só fala sobre política fiscal. Agora ele não quer nem saber mais quem está no governo. Ele está lá não é para agradar presidente ou agradar ministro, ele está lá para ao que ele foi eleito. Eleito, no caso, indicado, né? Ele faz o trabalho dele, né? Muito bem feito. Bem feito, muito bem feito. Eu acho engraçado quando ele estava falando, né? Porque enquanto eu estava assistindo, minha mãe estava do lado e ela não estava entendendo nada. E a Uhum. gente, como profissionais da área, tem que começar a auxiliar, né? Minha mãe começou a assistir, não entendeu nada e acabou saindo da sala. Eu Uhum. fiquei ali e realmente ele dá uma aula naquela entrevista. Recomendo para quem não assistiu, né? Assista. Acredito que vai sair um vídeo no canal também sobre isso. Vai sair um vídeo sobre o Campos Neto? Ele merece. Não, ele merece um podcast inteiro. Verdade, dá para fazer o próximo podcast sobre isso. Dá. É porque eles estão agora, eu acho que tá ele e o Haddad em um encontro lá, eles estavam conversando com a presidente, mas lá no caso é a presidente do Banco Central da Europa. A Christine Lagarde, se não me engano. Eles estavam lá em conversa. Eu sou péssimo em gravar nomes, mas eles estavam lá em uma conversa e com certeza ele está buscando alguma coisa para trazer aqui para o Brasil também. Porque, por exemplo, essa autonomia do Banco Central, eles não tiraram do nada. Eles trouxeram isso de outros lugares. Porque dá certo em outros lugares. A gente quer que dá certo aqui no Brasil também. E antes da gente finalizar, Sim. eu gostaria de pedir que você falasse como que as pessoas te encontram. Qual que é a tua rede social? Se tem um Instagram ainda? Tem sim. O meu Instagram é Lohan Lamblet. Lohan Lamblet. Aí pode, quem quiser seguir lá, pode seguir, perguntar sobre investimentos, mandar mensagem. Se quiser que eu analise a carteira também, pode mandar que a gente ajuda. Está satisfeito com a rentabilidade, a gente consegue ver o que dá para fazer. Só que é aquilo, se chegar para mim falando que quer 20% ao ano, eu corro, porque é cilada. É brincadeira, né? É cilada. Então, Lohan, queria agradecer a alguém aí. Eu gostaria de pedir que você falasse como que as pessoas te encontram. Qual que é a tua rede social? Se tem um Instagram ainda? Tem sim. O meu Instagram é Lohan Lamblet. Uhum. Lohan Lamblet. Aí pode, quem quiser seguir lá, pode seguir,
perguntar sobre investimentos, mandar mensagem. Se quiser que eu analise a carteira também, pode mandar que a gente ajuda. Se está satisfeito com a rentabilidade, a gente consegue ver o que dá para fazer. Só que é aquilo, se chegar para mim falando que quer 20% ao ano, eu corro, porque é cilada. É brincadeira, né? É cilada. Então é isso. Esse foi nosso podcast. Fica esperto para o próximo e até o próximo episódio. Então, Gustavo, eu queria agradecer você pela oportunidade e por estar sendo o primeiro participante do seu podcast. Eu tenho certeza que vai ser um podcast brilhante. E eu ter sido o primeiro convidado foi muito foi gratificante. Eu queria agradecer a você e falar que daqui para frente o seu futuro no mercado financeiro tem só a crescer. Então, só agradecer mesmo e falar que sempre que você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo e agradecer também aí a audiência dessa galera aí que vai escutar o podcast. Nossa, Lohan, muito obrigado. Valeu, cara. Valeu, meu amigo.